Lava Jato. Há 14 anos e 2 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro na construção do complexo petroquímico do Rio. O juiz Sérgio Moro autoriza a abertura de investigação contra Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras no governo Dilma Rousseff do PT. Líderes tucanos criticam a decisão do partido de permanecer no governo Temer. O vice-presidente nacional do PSDB defende que o partido recorra contra a decisão do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer. O Ministério Público denuncia 15 pessoas por suspeita de cartel e fraude em licitações nos trens de São Paulo. O desperdício do dinheiro. Cuiabá consome R$1 bilhão e 5 anos em obras. O total de passageiros transportados, 0. O Jornal Hoje está começando. Bom, ontem, segunda-feira, 12 de junho, foi uma espécie de dia do fico do PSDB no governo Temer. Pelo menos por enquanto, né? Mas há tucanos que não concordam com a decisão tomada ontem à noite. Veja na reportagem de Joconda Brasil. A decisão de manter a aliança com o governo Michel Temer custou ao PSDB a perda de um expoente da legenda. O jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, anunciou que vai se desfiliar do partido. Ele defendeu as reformas, mas fora do governo. Disse que as denúncias contra o presidente Temer são graves. Não é possível a fragilidade ética do partido de dar apoio ao presidente diante de acontecimentos gravíssimos que envolvem a presidência em conivência com empresários envolvidos em falcatruas e que poderão levar a uma representação da Procuradoria-Geral da República por crimes graves e até já existe, inclusive, um pedido de impeachment em tramitação. E esta a ausência de posição do partido faz com que não seja possível a permanência, fazendo de conta que nada ocorre de grave debaixo dos nossos olhos. Perguntado sobre a desfiliação de Miguel Reale Júnior, o presidente interino do PSDB, senador Tasso Gereissati, disse que não haverá uma debandada no partido. Nenhum deputado durante a reunião falou em sair do partido, pelo contrário, houve um compromisso de todos em permanecer no partido e o partido vai ficar em monitoramento diário. Todos os dias nós vamos monitorar os acontecimentos e não tenho a menor dúvida que nós estamos nos esforçando para fazer o que é melhor para o país. Integrantes da ala mais jovem do partido, que pressionavam pela saída da base de apoio e pela entrega dos cargos, não escondem o desconforto com a decisão. Nós tomamos a decisão discutindo, foi uma decisão democrática, mas vai continuar esse embate dentro da legenda, até que se tenha uma posição que possa majoritariamente unificar o partido. O senador Ricardo Ferraço afirma que, para apoiar as reformas, não seria necessário o PSDB ficar no governo e cita ele mesmo como exemplo, defensor do desembarque, mas sem abrir mão da relatoria da reforma trabalhista. Continuo achando que o melhor caminho, o caminho correto, era de fato entregar os ministérios e continuarmos liderando e participando ativamente desse processo de mudanças. Acho, inclusive, a decisão de ontem é uma decisão provisória. Oficialmente, o PSDB ficou na base de apoio de Temer para não emperrar de vez a tramitação das reformas. Proteção às reformas, proteção à economia para garantir que é possível reverter a situação do e da recessão para garantir a retomada do emprego. Mas há relatos de um acordo fechado nos bastidores. O PSDB teria ficado no governo de olho ainda nas possíveis coligações para as eleições de 2018 e também em troca do apoio do PMDB para salvar o mandato de Aécio Neves, presidente licenciado do partido. O senador foi afastado do mandato pelo Supremo Tribunal Federal em 17 de maio. Aécio não tem ido ao Senado, que até agora não tomou medidas administrativas
alternativas adicionais, como, por exemplo, corte de benefícios. Ao contrário da Câmara, que logo após a decisão do STF, tomou providências sobre Rocha Loures. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, que é do PMDB, afirmou que aguarda mais esclarecimentos do Supremo sobre a abrangência da decisão. Cabe ao ministro Fachin determinar a forma do afastamento. Não cabe a mim, cabe ao ministro Fachin. E eu cumprirei, como cumpri a decisão do afastamento, cumprirei a decisão complementar que venha da Suprema Corte. Hoje, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, criticou a forma como o Senado está encaminhando a questão. Para Marco Aurélio, a decisão do relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, é clara. Não deixa dúvidas sobre a aplicação da ordem de afastar Aécio Neves do mandato. Pelo que eu tenho visto, ele ainda consta como se estivesse em exercício, inclusive aparecendo o respectivo nome no painel de votações. É algo incompreensível e é a segunda vez que o Senado assim procede. Alguma coisa está errada e precisa ser corrigida. A defesa de Aécio Neves afirmou que o afastamento do senador do exercício do mandato tem sido cumprido integralmente, apesar de considerar a medida inconstitucional. A defesa considera que beira o absurdo falar em acordo entre partidos em matérias sem qualquer conexão. Um dos vice-presidentes do PSD, Alberto Goldman, defende que o partido recorra contra a decisão que absolveu a chapa Dilma Temer. Mas no Palácio do Planalto, a decisão de ontem do PSDB foi festejada, claro. E quem vai falar para a gente sobre a repercussão na cúpula do governo Michel Temer é Délis Ortiz, que está acompanhando tudo. Boa tarde, Délis. Boa tarde, Sandra, Evaristo, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer cumpre a agenda como se não houvesse crise. Logo cedo, ele recebeu o tucano Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores, para tratar de uma viagem internacional que pretende fazer na semana que vem para a Noruega e Rússia. Temer e Nunes trataram também da decisão do PSDB, que não foi nenhuma surpresa por aqui, de permanecer no apoio ao governo. Mas alguns líderes consideram essa decisão uma incoerência, porque ao mesmo tempo que o partido diz que vai ficar com o governo, também diz que pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer. É o que defende o vice-presidente do PSDB. Há 2 anos e meio iniciamos esse processo. É um abuso do poder econômico e político da chapa, Dilma e Temer. Nós perdemos nessa instância, mas existem outras instâncias e a gente tem que recorrer, como qualquer processo, se recorre quando se perde. E o governo vai retomando o discurso em defesa das reformas. Os sindicalistas querem diminuir os efeitos da reforma. E a ordem por aqui é agradar para não perder apoios. Os governadores serão recebidos hoje à noite para um jantar no Palácio da Alvorada. O governador do Paraná, o tucano Beto Richa, já passou por aqui pelo Planalto porque ele tem um compromisso. Mas 18 governadores confirmaram presença nesse jantar. Todos estão muito interessados numa ajuda do governo para destravar o caminho de financiamentos junto ao BNDES e, assim, poder retomar projetos, já que estão enforcados financeiramente. Sandra. Ok, Délis Ortiz, muitíssimo obrigada. A gente continua falando de Brasília, Evaristo. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, deu mais 5 dias para a Polícia Federal concluir as investigações sobre o presidente Michel Temer. Nós vamos lembrar novamente, agora, conversar com a Camila Bonfim, que tem informações sobre a perícia que a Polícia Federal está fazendo na gravação da conversa entre Joel Batista e o presidente. Tudo bem com você, Camila? Boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde para você, para a Sandra, para todos. Olha, agora os peritos entram na fase final de análise, tanto dos gravadores que foram usados pelo empresário Joesley Batista,
petista para registrar o presidente Michel Temer. Portanto, essa equipe vai trabalhar no feriado, no fim de semana, para se debruçar sobre esse relatório e também fazer algumas rechecagens. O fato é que há algumas informações e conclusões preliminares. Os peritos conseguiram recuperar alguns trechos inaudíveis, ou seja, em que não era possível entender o que estava sendo dito. Também estão fazendo novas simulações com os gravadores, estão escrevendo o inteiro teor dessas conversas e ainda estão comparando com os barulhos para saber se só se provocadas pelo sistema do próprio gravador ou se algum indício de manipulação para mudar intencionalmente o teor das conversas mesmo. O fato é que agora os peritos estão correndo contra o tempo para entregar esse laudo até quarta-feira da semana que vem. Portanto, antes do prazo terminado pelo Supremo. Evaristo. Muito obrigado, Camila, pelas suas informações. Bom trabalho. O juiz Sérgio Moro autorizou a abertura de um inquérito para investigar o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. A reportagem é de Ana Zimmermann, de Curitiba. Procuradores da Força Tarefa usaram parte da delação da Odebrecht que cita Aldemir Bendini, que não tem foro privilegiado. De acordo com as investigações, o pedido de propina foi feito quando ele ainda era presidente do Banco do Brasil. Fernando Reis e Marcelo Odebrecht contaram que Bendini queria um percentual de um empréstimo de 600 milhões de reais que a Odebrecht Ambiental pleiteava no banco. Fernando disse que eles foram até o prédio do Banco do Brasil em São Paulo para uma reunião em janeiro de 2015. Ele entrou trazendo consigo uma pasta verde da presidência da República. Ele disse claramente que durante o fim de semana ele tinha tido reuniões em Brasília e que a presidente tinha o encarregado de tratar com o empresário questões que atenuassem os efeitos da Lava Jato. Aqui isso tinha sido logo após a 7ª fase da Lava Jato, onde já existiam alguns empresários presos. Mas que o cenário mudou quando Bendini assumiu a Petrobras. A Odebrecht estava preocupada com a dificuldade em fechar contratos com a estatal por causa da Lava Jato. E o pedido de propina teria caído para 1% do contrato de empréstimo. A gente estava cedendo ao Achac, não por conta da Odebrecht Agroindustrial. Não tinha a essa altura mais nada a ver com a dívida. A dívida era a razão do que ele trouxe o assunto. A essa altura ele estava cedendo ao Achac porque ele estava na posição de presidente da Petrobras. De acordo com os procuradores, Marcelo pagou 3 milhões de reais ao então presidente da Petrobras, em 3 entregas, em espécie, pelo setor de propina da empresa, para André Gustavo Vieira da Silva, apontado como intermediário de Bendini. Foram 3 pagamentos, 2 dos 3 foram feitos quando eu estava já preso. É tipo da coisa, eu autorizei, alguém absorveu, não sei exatamente quem, tem que verificar. Aldemir Bendini fez carreira no Banco do Brasil, onde foi presidente por quase 6 anos. Assumiu a presidência da Petrobras, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, em fevereiro de 2015, depois da saída de Graça Foster. A Operação Lava Jato já tinha quase 1 ano. Na época, em entrevista, Bendini prometeu recuperar a estatal. A Petrobras não vai parar, ela não vai entrar em marcha ré, ela vai continuar trabalhando efetivamente. Estamos aguardando e colaborando com as investigações necessárias e isso vai nos ajudar muito em algo que eu também tenho muita experiência, que é aprimorar o modelo de governança aqui da companhia para se evitar erros no futuro. Bendini deixou a presidência da Petrobras com o impeachment de Dilma em maio do ano passado. Os procuradores da Força Tarefa pediram que sejam investigados os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz Sérgio Moro deu prazo de 5 dias para que a Polícia Federal se manifeste. O advogado de Aldemir Bendini disse que o cliente está à disposição de esclarecer os fatos no âmbito do inquérito. A defesa de André Gustavo Vieira afirmou que ele apenas prestou consultoria ao Odebrecht para a liberação do empréstimo junto ao Banco do Brasil e tudo dentro da legalidade, com a aprovação do sem ligação com a Petrobras. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff e o Banco do Brasil ainda não se manifestaram. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-gerente da área internacional da Petrobras, Pedro Augusto Bastos, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a Força Tarefa, quase 5 milhões de dólares teria ajudado na compra do campo de petróleo
Benin, na África, que nunca produziu petróleo. Para os procuradores, parte da propina foi para o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, que está preso, foi condenado a 15 anos de prisão nesse mesmo esquema. A defesa de Pedro Augusto Bastos repudiou a denúncia e diz que o cliente ocupava um cargo pequeno, sem condições de aprovar do campo de petróleo. A defesa de Eduardo Cunha afirmou que vai se manifestar nos autos. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 14 anos e 2 meses de prisão em regime fechado numa ação da Lava Jato. Por isso, nós vamos até Curitiba conversar com a Malu Maza, que vai trazer as informações para a gente. Malu, tudo bem com você? Tudo bem, sim, Evaristo. Uma boa tarde para você, boa tarde, Sandra, boa tarde a todos. Essa é a primeira condenação de Sérgio Cabral na Operação Lava Jato. O ex-governador foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O Ministério Público afirma que Cabral e outros 2 réus receberam R$2.700.000 de propina da construtora Andrade Gutierrez, referente a obras da Petrobras no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Na sentença, Moro reforça a necessidade de que os 3 condenados permaneçam presos. Segundo o juiz, essa necessidade se faz ainda mais presente diante da notória situação de ruína das contas públicas do Rio de Janeiro e que seria uma afronta permitir que os condenados persistissem em liberdade utilizando os bens de luxo obtidos com a corrupção. E que a população do Rio passa por sacrifícios como aumento de tributos e cortes de salários em eventos públicos e sociais, o que seria uma versão criminosa de governantes ricos e governados pobres. A ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, que também estava entre os réus, foi absolvida por falta de provas de que ela participou dos crimes de lavagem de dinheiro. Adriana Anselmo responde a outras ações no Rio de Janeiro envolvendo o escritório de advocacia dela e que essa absolvição não diz respeito a esses outros casos. Por isso, a ex-primeira-dama vai continuar em prisão domiciliar. O juiz Moro determinou o bloqueio de R$6.600.000 em bens dos condenados, como imóveis, por exemplo. E lembrou que há indícios de que as contas bancárias deles foram esvaziadas antes de serem bloqueadas no início das investigações. Evaristo. Muito obrigado, Malu, pelas suas informações. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral informou por nota que ainda está analisando a sentença, mas já adiantou que vai apelar da decisão. O economista Carlos Miranda, considerado operador do esquema, que já está preso no Rio, foi condenado a 12 anos. E o ex-secretário de Sérgio Cabral, Wilson Carlos, que está preso em Curitiba, foi condenado a 10 anos e 8 meses. A mulher dele, Mônica Carvalho, foi absolvida por falta de provas. Nós não conseguimos contato com as defesas de Wilson Carlos e Carlos Miranda. O Ministério Público denunciou 15 pessoas, entre elas o ex-presidente e 3 funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, por suspeita de participação do cartel de trens de São Paulo e por fraudes em licitações. A reportagem é de Renata Ribeiro. Era o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos quem coordenava o cartel dos trens em São Paulo, segundo o Ministério Público. Na denúncia apresentada à Justiça, o promotor diz que Mário Bandeira acertava pessoalmente os detalhes da fraude. Escolheu as empresas e negociou o valor de 6 contratos de licitação para a manutenção preventiva e corretiva dos trens entre 2011 e 2013. Por 4 anos, o Ministério Público analisou e-mails trocados pelos executivos das empresas investigadas, além de relatórios de reuniões da cúpula da CPTM. E assim entendeu como funcionava o esquema. De acordo com a denúncia, era fácil levar a licitação para as empresas do cartel, porque a CPTM lançava um orçamento com valor bem acima da média do mercado. As empresas escolhidas apresentavam proposta com valor bem mais baixo, para logo depois da assinatura do contrato ser reajustado. A tabela do Ministério Público mostra essa diferença. Nesse contrato de agosto de 2012, a CPTM orçou a manutenção em R$400 milhões. Fechou com a empresa em 268 milhões e pagou efetivamente 405 milhões, o que para o promotor configura um superfaturamento de 125 milhões de reais.
Nas contas do promotor, o superfaturamento total chegou a 487 milhões de reais. Eles reajustaram com índices de 20%, 30%, acho que até 40% num período muito curto de 7 meses, o que significa um exagero no reajuste dos valores. Isso documenta passou de 35 mil reais. Outros 3 funcionários da CPTM também foram denunciados. O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Clodoaldo Pelicione, negou que houve superfaturamento nos contratos da CPTM. 2 consórcios ganharam as 6 licitações, com descontos acima de 30%. Nós vamos analisar todo o material a ser encaminhado pelo Ministério Público, preparar a defesa. Temos convicção de que não houve nenhuma formação de cartel, muito menos sobrepreço ou qualquer tipo de dano à companhia. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos disse que Mário Bandeira é funcionário de carreira e os salários dele são submetidos ao teto constitucional. Nós não conseguimos falar com ele. Em nota, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que a denúncia ainda não foi aceita pela Justiça e que o governo é o maior interessado na apuração dos fatos. O governador disse ainda que, em caso de abertura de processo, a CPTM prestará todos os esclarecimentos. 3 anos depois da Copa de 2014, uma obra que já consumiu mais de R$1 bilhão ainda precisa de mais um dinheirão para ficar pronta. Essa obra é a do VLT, que é o Veículo Leve sobre Trilhos de Cuiabá. A reportagem é de Eunice Ramos. 6 quilômetros de trilhos foi o que sobrou da maior obra de mobilidade urbana em Cuiabá para a Copa do Mundo de 2014. Olha, para a cidade eu acredito que é um retrocesso, né? Está retrocedendo porque era uma promessa de governo, já passou a Copa do Mundo, até hoje nada. A Copa passou e os trens nunca circularam para atender a população. Estão parados no pátio da concessionária ao relento. Essa situação vem se arrastando desde 2012, quando as obras do Veículo Leve sobre Trilhos começaram. O projeto prevê 22 quilômetros de trilhos em 2 linhas. Uma liga o aeroporto na cidade vizinha de Várzea Grande à zona norte de Cuiabá. A outra liga a zona sul da capital ao centro de Cuiabá. O consórcio responsável pela obra foi contratado no governo de Silval Barbosa, do PMDB. O orçamento inicial foi de R$1 bilhão 477 milhões de reais. 1 bilhão e 66 milhões já foram pagos, segundo a Secretaria Estadual das Cidades. Quando Pedro Taques, do PSDB, assumiu o governo de Mato Grosso, o consórcio, formado pelas empresas CR Almeida, CAF, Santa Bárbara, Magna e Astep, pediu mais 1 bilhão e 135 milhões de reais. O governo não concordou e o caso foi parar na Justiça. Agora, o governo de Mato Grosso chegou a um acordo com o consórcio para a retomada das obras do Veículo Leve sobre Trilhos. Mas como o contrato estava sendo questionado na Justiça, o acordo foi encaminhado para os Ministérios Públicos Federal e Estadual. A conclusão da obra também depende da desapropriação dos imóveis no trajeto previsto para o VLT. Os processos de 128 imóveis já foram concluídos, mas ainda faltam 220. Enquanto a obra não termina, quem sofre é a população, que paga a conta e enfrenta congestionamentos nos horários de pico. Se tivesse o VLT, a gente não teria congestionamento, né? Não teríamos ônibus lotado, ônibus quebrando, né, por conta disso. Para ser franco, é uma piada. Infelizmente é uma piada e quem paga somos nós. Uma piada de mau gosto, né? Em nota, o consórcio VLT disse que se empenhou para que o acordo com o governo de Mato Grosso fosse fechado e que espera que a retomada das obras ocorra o mais brevemente possível. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual se manifestaram contra o acordo apresentado, que prevê o pagamento de 922 milhões de reais para a conclusão da obra. Os procuradores dizem que há incoerências nos valores apresentados para terminar esse projeto. O governo de Pedro Taques, do PSDB,
declarou que a obra parada gera muito custo. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, são 16 milhões de reais por mês entre manutenção dos trilhos e trens e pagamento de juros e parcelas dos empréstimos contraídos. A Justiça Federal aguarda a manifestação das partes no processo. Em nota, a defesa do ex-governador Silval Barbosa, do PMDB, negou qualquer participação do cliente em eventuais irregularidades nas obras e informou que vem prestando aos órgãos competentes os esclarecimentos solicitados. O número de assaltos a carro forte está aumentando em todo o Brasil. A reportagem é de César Galvão. Nem parece, mas as paredes do carro forte que foi atacado perto de Miracatu, em São Paulo, ontem à noite, eram de aço, feitas para suportar tiros de armas potentes, como fuzis. Mas a carga de explosivos que os ladrões usaram era tão forte que arrancou as portas do carro e deixou a lataria cheia de buracos. Destruiu até uma parte do dinheiro. Os bandidos atravessaram uma carreta na pista para bloquear 2 carros fortes. Um conseguiu escapar e o outro foi cercado. Sem chance de reagir, os 4 vigilantes correram para um matagal. E o número de assaltos violentos como esse está aumentando em todo o Brasil. Em 2015 foram 22, em 2016, 26 e este ano, só até ontem, já foram 24. No ano passado, os bandidos levaram mais de 35 milhões de reais e este ano, mais de 52 milhões de reais. Só este mês foram 4 casos, média de um ataque a cada 2 dias. Teve explosão de carro forte numa estrada no Piauí, num shopping em Natal. Acabou de ter um tiroteio, olha só, na cara da bala. Perto da fronteira com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul, os bandidos usaram até granadas. As paredes de metal do carro forte foram destruídas. O carro abriu completamente. E até o carro forte, que estava no pátio da Prefeitura do Rio de Janeiro, foi atacado. Os bandidos usaram um carro com uma autorização falsa para entrar no estacionamento. Teve tiroteio. E depois de uma ação violenta, eles fugiram, levando um malote com R$550 em moedas. O número de casos poderia ter sido ainda maior. Do ano passado até agora, os bandidos fizeram outros 19 ataques que não deram certo porque os vigilantes conseguiram fugir. Como o único meio de transportar dinheiro é por carro forte, isso virou uma atividade de risco. Tem que unir as polícias nesses assaltos para que consigamos evitar a saída do ladrão para a sua ação. E controlar um explosivo é um trabalho complicado. Nós sabemos disso, né? Mas achamos que temos que perseguir esse caminho, né? No caso de ontem, os vigilantes não ficaram feridos. O grupo antibombas da Polícia de São Paulo foi até o local porque parte dos explosivos não foi detonada. É por meio dessas bombas que a polícia vai começar a investigar a quadrilha. No Ceará, a polícia investiga uma chacina que deixou 5 mortos durante uma festa de aniversário ontem à noite em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo a polícia, 5 homens chegaram num carro de luxo, dispararam várias vezes e fugiram. Entre os mortos está uma criança de 3 anos. Ninguém foi preso. Essa foi a segunda chacina no Ceará em 10 dias. Hoje é o último dia para os candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, comparecerem às instituições de ensino e fazer a matrícula. Neste semestre, o SISU está oferecendo quase 52 mil vagas em universidades e institutos federais e estaduais. Veja a lista de aprovados na nossa página na internet. E no Rio, foi escalada hoje a seleção brasileira que vai representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática. A reportagem é de Lília Teles. Bruno Brasil, 16 anos, novinho e craque numa matéria que está longe de ser unanimidade, a matemática. Ele defende com o coração. A gente tem que gostar do que faz para fazer bem feito e também ter muito empenho. Às vezes tem um resultado ruim, muitos podem se sentir abalados, mas o mais importante é mirar lá na frente e não desistir nunca. Bruno faz parte de um grupo seleto. Esses 6 alunos de escolas públicas vão representar o país na Olimpíada Internacional de Matemática, que acontece em julho aqui no Rio, pela primeira vez no Brasil. A divulgação dos nomes foi hoje de manhã. Do Ceará vem Bruno e Jorge Lucas Diniz Alencar. Davi Sena é de Pernambuco. João César Campos Vargas é mineiro.
André Yuji e Pedro Henrique de Oliveira vêm de São Paulo. Eles vão disputar com estudantes de 100 países. Todos aqui já ganharam medalhas em competições nacionais e internacionais. E para chegar até aqui e formar esse time, eliminaram quase 18 milhões de concorrentes. Eles estão num treinamento intensivo para essa Olimpíada desde 2016. Todos formam uma geração de apaixonados por matemática que tem deixado o Brasil num lugar de cada vez mais destaque no cenário mundial. Esse ano sediamos a Olimpíada Internacional de Matemática e ano que vem o Congresso Internacional de Matemáticos. Foi uma honraria disputada com outros países e o fato de nós termos ganhado significa que o país tem um grande prestígio no cenário mundial da matemática. Acumular prêmios e notas excepcionais em matemática garante a esses jovens uma formação que começa aqui e segue para as melhores universidades do mundo. João ganhou bolsa para cursar matemática no conceituado MIT, nos Estados Unidos. É bastante responsabilidade, mas é bem gratificante estar aqui também e saber que a gente vai ter a chance de representar o Brasil em casa. Muito boa sorte para a nossa equipe, né? E eles são o nosso futuro. Parabéns aos 6 selecionados. E a seguir, o Procurador-Geral dos Estados Unidos depõe hoje no Senado sobre a possível interferência da Rússia na campanha presidencial americana no ano passado. Deslizamentos de terra matam quase 100 pessoas em Bangladesh. E a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta já. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, vai depor hoje no Senado americano sobre a possível interferência da Rússia na campanha presidencial americana no ano passado. Por isso, a gente vai dar um pulinho lá em Nova York para falar com o nosso correspondente, Alan Severiano, que está acompanhando essa história. Alan, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. O depoimento vai começar logo mais e será transmitido principais apoiadores de Trump nas eleições. Em janeiro, quando foi sabatinado no Senado, Sessions negou que tivesse tido contato com autoridades russas durante a campanha. Mas em março, ele admitiu russos. A partir daí, Sessions se afastou das investigações sobre a influência russa nas eleições americanas. Ele era o chefe do diretor do FBI, James Comey, que acabou demitido por Donald Trump. O Comitê de Inteligência do Senado quer saber se Sessions teve participação nessa demissão do diretor do FBI e se ele também teve conversas com autoridades russas, além das que ele já revelou. É um depoimento esperado, Sandra, principalmente agora que um amigo de Trump, o jornalista Chris Ruddy, disse que o presidente está pensando em demitir o conselheiro especial Robert Mueller. Mueller foi indicado pelo Departamento de Justiça para supervisionar o processo sobre a interferência russa nas eleições. Uma tentativa de resgatar a credibilidade das investigações depois da demissão do diretor do FBI. Sandra. Ok, Alan, obrigada. Cerca de 80 pessoas sofreram intoxicação alimentar em um campo de refugiados no Iraque. Uma mulher e uma criança morreram. Mais de 300 pessoas foram hospitalizadas. Elas passaram mal durante o jantar ontem à noite, depois de um dia de jejum do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. A refeição foi enviada por um restaurante. O dono do lugar foi preso e a polícia está investigando o caso. O campo de refugiados fica em uma estrada entre Irbil e Mossul e abriga milhares de refugiados que fogem do confronto das forças iraquianas contra o Estado Islâmico em Mossul. Em Bangladesh, 92 pessoas morreram por causa de deslizamentos de terra provocados pela chuva. Algumas comunidades estão isoladas, não tem luz nem telefone. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas. Mas o mau tempo prejudica o trabalho de resgate. Bangladesh fica no sul da Ásia e sofre com chuvas torrenciais no período da monção, entre junho e setembro, quando os ventos sopram do mar para o continente.
A gente volta aqui ao Brasil para falar do tempo com a Eliana Marques, que já está aqui com a gente. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Está chovendo em São Paulo desde cedo, em algumas outras capitais também. Vai ficar assim, essa chuvinha aí? Aqui em São Paulo vai sim, Evaristo. Teremos um dia chuvoso. As imagens de satélite mostram para a gente nuvens, são áreas de instabilidade que se formaram em Mato Grosso do Sul, estão avançando. Também já choveu no norte do Paraná e até o fim do dia pode chover também no sul de Minas e no Rio de Janeiro pode chover forte, inclusive. No Rio, aqui em São Paulo e em Curitiba, a tarde de hoje vai ser mais fria que a tarde de ontem. Olha, no Rio, a máxima prevista é de 26 graus, aqui em São Paulo de 20 e em Curitiba de 19 graus. Em Florianópolis, tarde mais fria que ontem também, só que por lá tempo firme. Aí Vitória e Salvador podem ter chuva, máxima de 29 graus. Palmas com tempo firme e 38 graus de máxima. Brasília, tempo seco também, 10 graus a menos que em Palmas. Em Porto Alegre, foi encontrado o corpo de uma mulher que havia desaparecido no temporal de quinta-feira. Ela foi levada pela enxurrada junto com a casa. Essa é a 6ª morte por causa dos temporais no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, qual é a previsão? É chuva, tempo firme? Tempo firme, Sandra. No Rio Grande do Sul, também em grande parte de Santa Catarina, como a gente vê aqui no nosso mapa. Temos também essa outra área bem grande de tempo firme hoje, pegando o norte de Minas, Goiás, Mato Grosso, sul da Amazônia e grande parte do Nordeste. Agora, onde pode chover hoje? Nessa faixa aqui, olha, que vai do litoral do Espírito Santo até o litoral do Rio Grande do Norte, também nessa faixa em verde aqui, pegando mais o norte do Brasil. Essa outra área aqui a gente já comentou, né? Agora, amanhã a chuva pode engrossar aqui no sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, onde a gente vê esse colorido aqui. Em várias regiões pode chover bastante. Previsão de chuva forte amanhã também aqui no sul de Minas Gerais, avançando pelo Vale do Paraíba em São Paulo, podendo chegar até a Grande São Paulo. Interior paulista e Triângulo Mineiro tem risco de chuva forte amanhã, mas é de madrugada, então é de hoje até amanhã. Ontem você prometeu a previsão do tempo para o feriado. Amanhã já é véspera. Exatamente. Muita gente já sai para o feriado aqui em São Paulo, né? E trago boas notícias, porque o feriado aí tem previsão de tempo firme, olha só, em grande parte do Brasil, em toda essa área em amarelo. Pode chover só em 3 áreas, né? Então aqui, olha, oeste do Rio Grande do Sul, também entre o norte do estado do Rio de Janeiro até o litoral do Rio Grande do Norte e do litoral do Maranhão até o oeste do Amazonas. Agora, em relação um pouquinho. Então, máximas previstas para quinta-feira no feriado, de 25 graus em Porto Alegre, em Florianópolis, 26 no Rio, 23 aqui em São Paulo. E aí, claro, né, centro-oeste, norte e nordeste, todos aí com tardes bem quentes no feriadão. Ah, por aqui tá bom. Então, trouxe boas notícias, né? Obrigada. Até amanhã. Até. Tchau. A seguir, o dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. E a tradição que celebra a data com um bolo que tem um recheio bem diferente, mas que não pode comer. A gente conta já já. Da família e na cultura popular ele é tido como o santo casamenteiro. Hoje, então, foi dia de homenagens. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, é feriado porque o santo é o padroeiro da cidade. Foram celebradas missas pela manhã na catedral e do lado de fora, fiéis receberam bênçãos individuais dos freis franciscanos. À tarde tem missa campal e procissão. Em Salvador, as homenagens vão durar o dia inteiro e serão distribuídos 10 mil pães, que é símbolo de fartura e prosperidade. Santo Antônio também é o padroeiro de Campo Grande. E aí tem feriado na cidade. Lá tem uma tradição que é um bolo com um recheio bem especial. É o que a gente vai ver na reportagem da Maureen Matiello. Dentro da catedral, a devoção ao padroeiro da cidade. Do lado de fora, fila imensa. Dona Eulice madrugou. Eu cheguei aqui às 5h30, quase 6 horas. Todo mundo quer uma fatia deste bolo gigante, 21 metros de comprimento, 8 mil pedaços. Resultado do trabalho de 20 voluntários. 5 dias para dar conta da receita. 3 mil ovos, né? 120 quilos de farinha de trigo esse ano, 120 quilos de açúcar. Colocamos também 300 quilos de recheio sabor e leite condensado. E é no recheio que está o ingrediente principal para alguns sortudos. Os fiéis acreditam que quem encontra uma aliança no pedaço de bolo ganha uma força de Santo Antônio para o casamento. Ao todo, são 1000 alianças no bolo e um par é de ouro. Cada vez que alguém encontra, é uma festa. Que beleza, achei! Muito obrigada, Santo Antônio! Solteira, querendo casar. Agora vai?
Vou, se Deus quiser. Tem gente que leva de monte. O duro é saber para quem fica a aliança. Então, tem uma, daí eu não sei se era para mim ou se era para uma das 4 pessoas, né? E agora? O que for para ser vai acontecer. Para quem já é casado, que nem a dona Noêmia e o seu Cristóvão. Para a vida eterna. E se alguém duvida da tradição, Marcelo e Carol, casadíssimos, estão aqui para garantir a fama do casamenteiro. Os dois se conheceram numa festa de Santo Antônio. Nós dançamos a quadrilha aqui na festa de Santo Antônio, na igreja de Santo Antônio. Começaram a namorar e 2 anos depois a Carol encontrou uma aliança no bolo. Foi muito legal porque foi mais uma confirmação, né, de que realmente a nossa união era permitida por Deus e que a gente estava no caminho certo. E com a ajuda de Santo Antônio. Com a ajuda de Santo Antônio. Só tem que tomar cuidado, né, para não morder ou não engolir. Algumas alianças sumiram. Mas sorte a todos os pretendentes. Nós já estamos bem resolvidos com isso aqui, né? Então, ok. O Jornal Hoje está terminando aqui. Você acompanha outras notícias à noite no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã. Para rever as reportagens do Jornal Lava Jato. Há 14 anos e 2 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro na construção do complexo petroquímico do Rio. O juiz Sérgio Moro autoriza a abertura de investigação contra Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras no governo Dilma Rousseff do PT. Líderes tucanos criticam a decisão do partido de permanecer no governo Temer. O vice-presidente nacional do PSDB defende que o partido recorra contra a decisão do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer. O Ministério Público denuncia 15 pessoas por suspeita de cartel e fraude em licitações nos trens de São Paulo. O desperdício do dinheiro. Cuiabá consome R$1 bilhão e 5 anos em obras. O total de passageiros transportados, 0. O Jornal Hoje está começando. Bom, ontem, segunda-feira, 12 de junho, foi uma espécie de dia do fico do PSDB no governo Temer. Pelo menos por enquanto, né? Mas há tucanos que não concordam com a decisão tomada ontem à noite. Veja na reportagem de Joconda Brasil. A decisão de manter a aliança com o governo Michel Temer custou ao PSDB a perda de um expoente da legenda. O jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, anunciou que vai se desfiliar do partido. Ele defendeu as reformas, mas fora do governo. Disse que as denúncias contra o presidente Temer são graves. Não é possível a fragilidade ética do partido de dar apoio ao presidente diante de acontecimentos gravíssimos que envolvem a presidência em conivência com empresários envolvidos em falcatruas e que poderão levar a uma representação da Procuradoria-Geral da República por crimes graves e até já existe, inclusive, um pedido de impeachment em tramitação. E esta ausência de posição do partido faz com que não seja possível a permanência, fazendo de conta que nada ocorre de grave debaixo dos nossos olhos. Perguntado sobre a desfiliação de Miguel Reale Júnior, o presidente interino do PSDB, senador Tasso Gereissati, disse que não haverá uma debandada no partido. Nenhum deputado durante a reunião falou em sair do partido, pelo contrário, houve um compromisso de todos em permanecer no partido e o partido vai ficar em monitoramento diário. Todos os dias nós vamos monitorar os acontecimentos e não tenho a menor dúvida que nós estamos nos esforçando para fazer o que é melhor para o país. Integrantes da ala mais jovem do partido, que pressionavam pela saída da base de apoio e pela entrega dos cargos, não escondem o desconforto com a decisão. Nós tomamos a decisão discutindo, foi uma decisão democrática, mas vai continuar esse embate dentro da legenda, até que se tenha uma posição que possa majoritariamente unificar o partido. O senador Ricardo Ferraço afirma que, para apoiar as reformas, não seria necessário o PSDB ficar no governo e cita ele mesmo como exemplo, defensor do desembarque, mas sem abrir mão da relatoria da reforma trabalhista. Continuo achando que o melhor caminho, o caminho correto, era de fato entregar os ministérios
e continuarmos liderando e participando ativamente desse processo de mudanças. Acho, inclusive, que a decisão de ontem é uma decisão provisória. Oficialmente, o PSDB